Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer ter a sua companhia. Em todas as histórias emocionantes e surpreendentes que você encontra por aqui, nós já falamos sobre alguns dos mais misteriosos desastres aéreos do mundo. Um deles continua sendo o grande enigma até os dias de hoje, o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, em 2014. Mais de 200 pessoas estavam a bordo e nunca mais foram vistas. Suas famílias não fazem ideia do que aconteceu e nenhuma prova concreta para explicar o desaparecimento foi encontrada. O curioso é que, quando falamos sobre esses casos, sempre parece estar distante do nosso cotidiano, não é? E da nossa realidade. É por isso que talvez você se surpreenda ao descobrir que, anos antes desse mistério, o Brasil se viu em uma situação parecida, quando o voo 967 da antiga companhia Varig simplesmente sumiu em 1979, deixando uma teia de teorias da conspiração para trás. As possibilidades sobre o que aconteceu vão desde falhas na aeronave até um sequestro do avião com o objetivo de roubar a carga avaliada em mais de $1 milhão. A história começa no dia 30 de janeiro de 1979, às 8h23 da noite. O exato momento em que o Boeing 707, cargueiro, decolou do aeroporto de Narita, em Tóquio. O destino final era a cidade do Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho, a aeronave teria que fazer uma parada em Los Angeles para reabastecer. O problema é que aproximadamente meia hora depois de partir, o voo 967 nunca mais foi visto. Como estamos falando de um avião cargueiro, existe uma diferença entre esse caso e o da Malaysia Airlines. Não havia passageiros no voo da Varig, apenas 6 tripulantes. Os copilotos Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evans Braga, os engenheiros José Severino Araújo e Nicola Espósito e os comandantes Ernie Peixoto e Gilberto Araújo da Silva, que, diga-se de passagem, era um piloto veterano da Varig, com mais de 23 mil horas de voo. Pouco mais de 20 minutos depois da decolagem, quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, o comandante Gilberto fez o contato programado com o controle de tráfego aéreo para informar a localização e o status do voo. Tudo parecia correr conforme o planejado. Entretanto, a verdade é que aquela foi a última vez que se escutou a voz de Gilberto. Logo em seguida, os radares não conseguiram mais encontrar a aeronave. E o segundo contato programado, que deveria ser feito 1 hora depois, não aconteceu. Após várias tentativas de entrar em contato com o voo 967 e não obter resposta, um alerta de possível acidente foi emitido pelas autoridades japonesas. Infelizmente, já era tarde da noite, o que dificultou consideravelmente a procura por pistas do avião no Oceano Pacífico. Então, podemos dizer que as buscas só começaram de fato quando o dia amanheceu. A procura pela aeronave foi intensa na região em que havia maior probabilidade da queda, com várias equipes trabalhando incansavelmente nos dias que se seguiram ao desaparecimento. Ainda assim, o que deixa o caso mais misterioso é que nenhuma parte da fuselagem, da carga ou de qualquer tipo de destroços foram encontrados. Na verdade, nem mesmo manchas de óleo na água e sinais de corpos foram vistos. Era como se o avião tivesse desaparecido da face da Terra. Foi então que os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e nenhuma pista surgiu, mesmo depois das equipes expandirem a área de busca. A situação foi tão complicada que a própria Varig publicou um relatório explicando que não havia chegado a uma solução para o caso. O documento dizia o seguinte:
Não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave. Com as poucas informações que os investigadores tiveram, realmente não foi fácil definir uma causa exata. A hipótese mais aceita é que tenha acontecido uma lenta despressurização no avião e os tripulantes acabaram sufocando até a morte. Sem alguém para guiar a aeronave, ela teria voado no piloto automático por uma longa distância até ficar sem combustível e cair em algum lugar do Oceano Pacífico, bem longe de onde as equipes de busca trabalharam. É uma hipótese plausível se levarmos em consideração outros desastres aéreos que aconteceram na história da aviação. Entretanto, o voo 967 da Varig era um pouco diferente dos outros. Em sua carga, havia 20 toneladas de objetos, entre eles máquinas de costura, equipamentos eletrônicos e peças de navios. Só que o que mais chamava atenção eram os mais de 50 quadros do pintor nipo-brasileiro, aliás, fantástico, Manabu Mabe. As obras estavam voltando de uma exposição do Japão e foram avaliadas em US$ 1.200.000. Por causa disso, uma das teorias diz que o voo da Varig teria sido sequestrado por colecionadores de arte. O problema dessa hipótese é que as pinturas nunca foram encontradas desde o desaparecimento, ou seja, mas será mesmo que foi um sequestro? Bom, outras teorias caminham em direção opostas e colocam a União Soviética como possível responsável pelo desaparecimento do voo. A primeira fala que o avião da Varig teve o mesmo destino do Korean Airlines KAL 007, que foi derrubado por jatos soviéticos em 83 no mar de Okhotsk. Na época, a União Soviética explicou que quando o avião sul-coreano entrou em seu espaço aéreo, não sabia que se tratava de uma aeronave civil. O país, então, imaginou que o avião fazia parte de uma provocação americana, característica da Guerra Fria, e decidiu testar seu potencial bélico. O resultado? Nenhuma das 269 pessoas que estavam a bordo sobreviveu. No caso do voo da Varig, a teoria diz que houve um erro de navegação e o avião acabou entrando no espaço aéreo soviético, onde foi abatido em pleno ar. Mas, da mesma forma que a hipótese do sequestro, não há comprovações de que isso realmente aconteceu. A outra teoria, envolvendo a União Soviética, é um pouco mais dramática e envolve supostos segredos que estariam na carga do avião brasileiro. Os tripulantes estariam transportando um caça russo desmontado, ou apenas o projeto dele. E para proteger seus segredos militares, a União Soviética teria atacado o voo. Bom, seja como for, as semelhanças com o desaparecimento do voo da Malaysia Airlines são notáveis. Em ambos os casos, nenhum problema técnico foi relatado pelos pilotos e até hoje os casos vivem apenas de hipóteses. No meio dessa história, existe ainda um detalhe curioso sobre o comandante Gilberto Araújo da Silva. O desaparecimento do voo 967 não foi o primeiro incidente aéreo em que ele esteve envolvido. Anos antes, em 1973, Gilberto foi responsável por evitar uma grande tragédia com outro Boeing 707. Nesse caso, em um voo que saiu do Rio de Janeiro para Paris. Tudo começou quando um dos passageiros jogou uma bituca de cigarro ainda acesa no lixo do avião. Pode parecer estranha essa atitude hoje em dia, não é? Porém, na época, era permitido fumar dentro de aeronaves. Para você ter uma ideia, a prática só passou a ser proibida na década de 90. Foi então que, graças à bituca do cigarro, um incêndio se propagou no interior do avião, que acabou dispersando uma fumaça preta por toda a aeronave. Com a visibilidade comprometida e o fogo se alastrando, o comandante Gilberto não viu a outra opção
a não ser fazer um pouso de emergência antes do aeroporto de Orly, em Paris. Para não cair na cidade e vitimar um grande número de pessoas, ele tentou posar em uma plantação de cebolas nos arredores da capital francesa. Enquanto 9 tripulantes, o comandante Gilberto e um passageiro sobreviveram, 123 pessoas morreram no acidente. Nesse dia, a maioria não perdeu a vida pelo impacto no solo, mas sim devido à intoxicação da fumaça. Por mais que nem todos tenham sobrevivido ao desastre, a atitude de Gilberto de mudar a direção do avião para evitar uma tragédia maior fez com que ele fosse condecorado pelo Ministério dos Transportes da França. Mesmo sendo brasileiro, ele foi nomeado Herói Nacional Francês. O que o comandante não sabia era que, em 1979, ele estaria envolvido em um dos maiores mistérios da aviação e que, até hoje, ninguém sabe o seu paradeiro. Sequestro? Falha na aeronave? Destruído pela União Soviética? Enfim, qual a sua teoria sobre o caso? Escreva aqui para mim, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!